Fala, galera! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia, é isso mesmo! E no episódio de hoje nós vamos ler e estudar Eclesiastes capítulo 10. Vocês já sabem a rotina, já vão pegando suas Bíblias, já vão pegando aí seus lápis, caneta, canetinha, borracha, post-it, enfim, tudo que você precisar aí para fazer anotações na sua Bíblia. Vai se ajeitando aí na tua poltrona, no teu sofá, na tua cama, na tua cadeira, no teu carro, na tua moto, no teu trabalho, dentro do busão, onde quer que você esteja agora ouvindo este podcast, porque dentro de instantes nós vamos ler e estudar Eclesiastes capítulo 10, já vai pegando aí o seu chá, seu café, seu suco, sua água, seu refri, enfim, porque vamos ler e estudar mais uma vez. Eclesiastes, capítulo 10. No episódio anterior, Eclesiastes capítulo 9, nós fomos a fundo falando sobre a visão de Salomão, sobre a inevitabilidade da morte e como esse é um destino comum a todos, e tratamos sobre a morte, o que é a morte segundo a visão bíblica. E vimos, Salomão chega à conclusão aqui no capítulo 9 de que realmente, temos que viver os nossos dias aproveitando as bênçãos de Deus, porque nós não sabemos o que irá nos acontecer no dia de amanhã. Agora, no capítulo 10, existe, na minha visão, existe agora uma sequência de provérbios, mini provérbios, que agora ele vai nos contar. Termina todo aquele discurso e agora nesse capítulo 10 vem uma série de provérbios. Até o capítulo 9, Salomão estava enfrentando aqui um dilema, de identificar, separar o joio do trigo, separar o tolo do sábio. Ele vem tentando apontar várias coisas, que podem separar o tolo do sábio. Esse problema da mistureba, Como separar, Quem é tolo? Quem é sábio? Agora, no capítulo 10, Salomão chega num ponto mais, tenso da história. O tolo não está simplesmente misturado com o sábio. A insensatez não está apenas misturado na sabedoria. Agora, o que dá a entender é que a insensatez está no nível, como se fosse uma infecção junto com a sabedoria, a ponto de não saber mais ter essa distinção e tá tudo contaminado. Parece que agora no capítulo 10, Salomão chega à conclusão que a insensatez chegou a tal ponto que ela está no nível celular da parada, entre aspas. Ele está como se fosse uma doença. Que agora do jeito que ele tem raciocinado até o momento, ele não consegue distinguir mais. Está tão enraizado a insensatez, tá tão no core, na raiz, na natureza humana, que precisamos agora, Salomão ele precisa de uma outra abordagem para tentar identificar quem é insensato, quem é tolo, quem é sábio, E quem usa da sabedoria. E aqui vamos começar a ler, Capítulo 10, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora, começa assim: Como moscas mortas produzem mau cheiro até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. Sabe aquele clássico, Eu falava isso para os meus alunos, Como que os nossos pais sempre falavam isso, Uma maçã podre estraga toda a caixa de maçãs, Ou se você pegar um copo d'água, não, vamos pegar o maior, sabe esses galões de água?
de 20 litros, né, de bebedouro, se você pega um galão desse de água purinha e pegar uma gotinha de chorume, sabe aquele chorumezinho, aquele líquidozinho que fica no fundo do lixo quando você tá fazendo os lixos de lixo orgânico, tu pega uma gota daquilo e pinga dentro do galão de água. O galão de água já vai continuar puro. Você vai ter coragem de tomar essa água com uma gota de chorume ali? Por quê? Porque agora aquele galão de água vai estar todo contaminado num nível que você não consegue enxergar. E aqui Salomão fala disso, que um pouquinho de insensatez já estraga muita sabedoria. Uma gotinha de insensatez já é o suficiente para estragar todo o rolê. Ninguém é 100% sábio. Ninguém pode se considerar 100% sábio, porque como nós já temos estudado e visto, né? Porque a sabedoria pura é inalcançável aqui nessa terra. O que a gente pode fazer é buscar a sabedoria. Mas aqui agora Salomão vai colocar na perspectiva de pessoas que já se entregaram e enfim, vamos continuar lendo aqui. Verso 2. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas por seu modo de andar. Se uma autoridade se irar contra você, não abandone seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. E aqui Salomão coloca, né, que fala assim, cara, é fácil identificar um tolo, né? Um tolo, até pelo jeito de andar dele, tu identifica que o cara é um tolo, é um insensato, dependendo da tradução, né? E aí ele fala aqui, ele termina no verso 4, falando que o espírito calmo pode até superar grandes erros. Por que ele está falando do espírito calmo, né? Ele está falando que a calmaria, né, você se manter paciente diante de coisas que aparentemente vão te tirar do sério, de você ver um tolo, né? Ser paciente é infinitamente mais sábio do que você perder a calma, do que você se irar. Por quê? Porque a gente vai ver lá na frente que, cara, a língua pode te derrubar. O que você fala no momento de ira, no momento enfim, que você não para pensar, isso pode derrubar. E isso é característica dos tolos. Por isso que ele fala aqui que esse espírito calmo pode superar até grandes erros. O espírito calmo ajuda a gente a perdoar. Um espírito calmo ajuda a gente a compreender que a gente não é diferente do outro. Quando a gente aponta o erro do outro, a gente muitas vezes está apontando o nosso próprio erro, porque ninguém é perfeito. Eu e você somos pecadores, igualzinho a qualquer outro. Nós não somos mais santos porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós não somos mais santificados ou melhores do que ninguém. Então, o que Salomão está falando aqui é que esse espírito calmo, esse você se manter paciente, calmo, ajuda em todas as esferas da vida, né? Mas a gente só consegue isso através da sabedoria, né? Através de quem? De Deus. E agora vem verso 5, olha só, agora eu vou ler aqui até do verso 5 até o verso 13, porque todos esses provérbios vão englobar uma única coisa só que a gente já fala. Verso 5 até o verso 13. Observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando a cavalo como príncipes e príncipes andando a pé como servos. Não, vou parar aqui, não vou ler até o 13. Aqui ele está falando de uma coisa. Do verso 5 até o verso 7, ele está falando, e quem nunca viu isso, né? No teu ambiente de trabalho, pessoas que você sabe que são totalmente inqualificadas, nem se existe essa palavra, inqualificadas ou desqualificadas, incompetentes, alcançando posições dentro da empresa, dentro do trabalho, promoções que são assim, mano do céu, velho, que essa pessoa tá ali e eu aqui, né, extremamente competente, estou numa posição inferior, eu estou numa posição de subalterno de uma pessoa completamente tola, sabe? Olha, governantes cometem erro grave quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Isso aqui tá falando da injustiça no ambiente de trabalho, né? Quando a gente tá ali ralando, a gente tá dando o nosso melhor e de repente a gente vê pessoas que, enfim, não fizeram nada. Então, às vezes são promovidas antes de você, estão na sua frente, né? E aí,
Diante disso, diante dessa injustiça de você ver pessoas tolas, insensatas, sendo colocadas em posições extremamente de responsabilidade, de comandante, de liderança sobre outros, né? O que fazer nessa hora? E olha, vamos continuar então. Verso 8. Quem cava um poço corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro corre o risco de ser mordido por uma cobra. Quem trabalha numa pedreira corre o risco de ser ferido pelas pedras. Quem corta lenha corre o perigo a cada golpe do machado. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afia a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Se a cobra morde antes de ser encantada, do que adianta ser encantador de serpentes? As palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. E verso 13. O tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas. Por isso suas conclusões são perversa loucura. E verso 14, o comecinho, mesmo assim, fala sem parar. Vamos fechar essa sessão, essa grande sessão aqui que vai do verso 5 até o verso 14, na verdade, né, que eu falei aqui, o comecinho do verso 14, que assim, cara, aqui ele tá colocando no ambiente de trabalho essa injustiça de pessoas completamente desqualificadas, estando em posições de liderança, que você faz, mano, como que essa pessoa chegou ali, cara, e eu aqui, bem mais capacitado, né? Sabe o que Salomão, qual que é a receita que Salomão coloca aqui? O tempo. O tempo vai mostrar quem é o sábio e quem é o insensato. Ele está falando aqui, ó, quem cava um poço, qual é o risco de cair nele? Quem derruba um muro, qual é o risco de ser mordido por uma cobra? Quem trabalha uma pedreira, qual é o risco de ser ferido pelas pedras? Quem corta lenha, corre perigo a cada golpe do machado. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afia a lâmina. Aqui ele está falando assim, cara, o tempo vai mostrar quem é o tolo. Porque esses caras vão os tolos provarão ser tolos pelo tempo, pelas suas próprias ações, e não só pelas ações, pela sua língua, pelo que ele fala. Olha o que ele fala, cara, no verso 12, as palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. E ele continua no verso 13, né? O tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas, conclusões perversas, e mesmo assim fala sem parar. Cara, essas pessoas vão morrer pela boca. Essas pessoas vão ser desmascaradas pelos seus atos e pela sua língua. Fala sem parar, fala muita besteira. Quem não conhece gente assim que, cara, se falasse coisa boa, né, sem parar, beleza, mas normalmente, e isso é fato, os que falam sem parar, cara, são tolos, insensatos. E eles estão ali em posições de liderança, em posições, né, em que eles foram colocados muita responsabilidade sobre eles. Só que eles são insensatos, eles não afiam o machado, eles caem dentro do próprio poço. Esse poço aqui que está falando aqui, cava o poço e corre risco de cair nele, aqui é um termo para armadilha, quando você cavava uma armadilha e disfarçava a armadilha para você capturar pequenos animais. Eles caem dentro da própria armadilha que eles estão fazendo. O que Salomão está querendo dizer aqui é, fica de boa. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros, não os seus próprios erros, mas os erros dos outros. Você e eu somos chamados a ter paciência, porque o tempo vai mostrar quem são os de verdade. O tempo vai mostrar pelas ações e pelos atos, e pelas ações e pela língua, pela boca, vai mostrar quem é os verdadeiros insensatos e quem são os sábios. E aqui no verso 10 eu gosto muito desse verso, né, que trabalhar com machado sem corte exige muito mais esforço, portanto afia a lâmina. E esse é o valor da sabedoria, ela o ajuda a ser bem-sucedido. E esse afiar a lâmina aqui, cara, ele é obviamente, é um provérbio que fala assim, cara, isso vem junto de encontro do verso 10 do capítulo 9, que a gente estudou no episódio anterior. Tudo que fizer, faça bem feito, ou faça conforme as suas forças, ou dê o seu melhor. E aqui olha só, né? Verso 10 também no capítulo 10, os dois são do verso 10, um conectado com o outro aqui, nessa coincidência. Afie a lâmina, se prepare, se capacite, estude, aprenda, vá. Não seja igual ao tolo, que até o jeito de caminhar dele você consegue identificar. Não seja igual ao tolo que fala pelos cotovelos, fala e não mostra nada.
Afia a tua lâmina. Essa é a lição aqui. A sabedoria ajuda a gente a ser bem-sucedido. Essa sabedoria e o afiar a lâmina, nesse primeiro contexto aqui, a gente sabe que a sabedoria vem de Deus. Então ele fala que a sabedoria ajuda a gente a ser bem-sucedido, a gente se conectar com a fonte da sabedoria nos ajuda a ser bem-sucedidos, nos conectar a Deus, mas no sentido mais amplo aqui do afiar a lâmina do machado, porque não adianta nada, é você querer cortar, sabe quando você está fazendo aquele churrascão, ou você está preparando tua comida aí no dia a dia, você pega aquela faca cega que tu vai querer cortar aquele tomate, em vez de cortar o tomate, ele esmaga o tomate, tá ligado? Quando você vai querer cortar uma carne e aquela faca cega fica passando, parece que está passando aquela faga de passar manteiga, margarina, e que não corta nada. Você trabalha mais, você tem 10 vezes mais esforço. É a mesma coisa do tolo que quer fazer uma parada e não sabe o que está fazendo. Por isso que ele fala, olha só, verso 15, vai lá pro verso 15, só rapidinho, do capítulo 10 aqui, ele fala que o tolo fica tão exausto com seu trabalho que nem consegue encontrar o caminho de casa. O bicho se esforça tanto, fazendo tanta coisa em vão, porque ele não afia o machado dele, ele é tolo, ele é insensato, ele fala pelos cotovelos, ele é um cara completamente desqualificado, é uma pessoa que não... ele trabalha em excesso. Por quê? Porque o machado dele não está afiado. Ele não usa a sabedoria. Ele é tolo, ele não corre atrás da sabedoria, ele não busca a sabedoria, ele acha que ele mesmo é Sabe aquela pessoa que pensa que sabe de tudo e que não engaja mais em discussões? A nossa sociedade está assim, né? Hoje, quanto mais a gente vê, cara, e isso é triste de observar, as pessoas elas estão cheias de si mesmas. Você não consegue mais discutir ideias, debater ideias, porque na verdade quando você está debatendo uma ideia com alguém, provavelmente a pessoa, ela não está debatendo, ela só está te ouvindo, esperando para te contra-argumentar, para tentar provar que ela está certa. Ela não está aberta para mudar de ideia, ela não está aberta para aprender coisas novas, ela não está aberta para ela mudar a perspectiva de vida dela, porque ela é uma pessoa tola, é uma pessoa insensata. Agora, o verdadeiro sábio, ele busca isso, ele busca aprender, ele busca afiar o machado cada dia que passa. E ele mantém esse espírito calmo, a boca fechada e afiando o machado, porque é assim que o sábio trabalha. Enquanto o tolo, você consegue identificar ele pelo modo de caminhar, porque ele está tão exausto que ele nem consegue encontrar o caminho de casa, ele fica cambaleando, porque ele está dando murro em ponta de faca. O insensato, o tolo, ele não busca sabedoria, ele acha que ele já está cheio de sabedoria, ele é cheio dele mesmo. Mas no final, né, e você pode estar observando essa injustiça, por exemplo, no seu trabalho, de vendo pessoas extremamente desqualificadas acima de você, mantenha, o conselho de Salomão mantenha o espírito calmo. Mantenha esse espírito calmo. E logo mais aqui na frente, ele fala assim, e disciplina inclusive o seu pensamento. Vamos continuar aqui então, porque daí a gente já vai fazer o fechamento aqui do capítulo 10. Vamos partir do verso 14, né? O final do verso 14 fala assim, ninguém sabe de fato o que acontecerá, ninguém é capaz de prever o futuro. Verso 15, o tolo fica tão exausto com o seu trabalho que nem consegue encontrar o caminho de casa. E agora aqui, verso 16 até o fim, ele muda a perspectiva. Saímos da perspectiva do trabalho e agora vamos para a perspectiva do rei, do reinado. Olha só, como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, ou por dependendo da sua tradução, né, uma criança ou um servo, cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã. Como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado, para recuperar as forças e não para se embebedarem. Por causa da preguiça o telhado enverga, por causa do ócio surgem goteiras na casa. A festa proporciona riso, o vinho proporciona alegria, o dinheiro proporciona tudo isso. Nunca faça pouco do rei, nem mesmo em pensamento. Não zoube dos poderosos, nem mesmo em seu quarto, pois um passarinho poderia contar a eles tudo o que você disse. Aqui, terminando, né? Agora vem a mudança que agora de narrativa a gente vem de uma injustiça de trabalho, e agora Salomão apontando agora para os governantes, para os líderes de uma nação. E ele está falando aqui, né, dos líderes que fazem banquetes aleatórios de manhã, porque esses líderes só estão interessados em festa, em banquete, em se embebedar. O que ele fala, né, o que ele coloca aqui como uma coisa, obviamente, extremamente negativa, em contraposição das autoridades que fazem banquetes
no momento apropriado para recuperarem as forças, não simplesmente por não estarem se importando. E aqui ele está colocando esses líderes insensatos que não estão nem aí para os seus dominados, pelos seus servos, pelos seus subalternos, né? Os governantes que têm os seus governados e não estão nem aí, né? A gente não vê quase isso no mundo de hoje, né? Imagina, né? Os poderosos que só estão preocupados com o próprio umbigo, estão querendo se divertir às custas do povo, às custas do sofrimento do povo. E ele está falando aqui que isso é insensato, obviamente, é loucura, né? E essas pessoas também. O tempo vai mostrar quem foram os insensatos e o tempo vai mostrar quem foram os sábios. E ele fala aqui do verso 18, né? Por causa da preguiça o telhado enverga, por causa do ócio surgem goteiras na casa. Obviamente, ele tá falando, obviamente, aqui ele tá sendo muito claro, né? E sendo contra a preguiça, contra o ócio, né? Desses insensatos que não querem trabalhar de fato daqui na perspectiva do governante, né? Para o bem da população. Ele tá querendo trabalhar em favor de si próprio. E aqui no verso 20, ele termina com esse alerta. Ele fala assim, nunca faça pouco do rei, nem mesmo em pensamento. Por mais que o rei, por mais que o seu governante, por mais que, e aqui pode expandir, por mais que o seu colega de trabalho, por mais que o seu sei lá quem, coloca aí, por mais que você tenha um pensamento ruim, você tenha, cara, e assim, preconceito, pensamentos antissemitas, cara, coloca racismos, preconceitos, nem mesmo em pensamento. Controle o seu pensamento. Um sábio controla o pensamento, não dá vazão aos pensamentos. Por quê? Porque, cara, os teus atos e a tua língua um dia vão acabar te traindo. Porque a boca fala do que o coração tá cheio. Se você não domina o coração, se você não domina os pensamentos, a tua língua vai te dominar e você vai acabar sendo o quê? Um tolo e um insensato que não controla esse pensamento. É o mesmo alerta que Jesus fala lá na frente contra os hipócritas. Os hipócritas faziam as coisas, né? Os atos pareciam certos, mas o coração estava cheio de maldade. E aqui, obviamente, no contexto imediato, Salomão está falando que, cara, se você tem um pensamento ruim, né, contra o seu rei, cara, controla o teu pensamento, porque uma hora tu vai acabar se dando mal. Alguém pode ouvir você falando, desabafando, mas aqui no contexto geral, para nossa aplicação de hoje em dia também, é isso, é controlar o seu pensamento, não dar vazão pro seu pensamento. Eu vou pensar. Por quê? Porque a boca vai falar do que o coração tá cheio, os atos vão dizer mais do que palavras, e você, igual tolo, pode cair pela língua, pode cair pelos seus atos. Por isso que nós precisamos da sabedoria que vem do alto para controlar, inclusive, os nossos pensamentos, controlar o nosso coração. Muito bem, terminamos aqui então o capítulo 10, né? Um capítulo mais sucinto, mais curto, e estamos chegando aí quase no final, hein? Faltam somente 2 episódios, 2 capítulos para terminarmos Eclesiastes, então se segure aí que é reta finaleira dessa grande temporada que, enfim, tem me trazido bastante reflexão. E eu tenho gostado demais, eu espero que vocês também tenham gostado bastante desse nosso estudo. Se é a primeira vez que você está ouvindo Bora Ler a Bíblia, prazer, sou o Gustavo Ferelli, sou pastor, professor de Bíblia, e o Bora Ler a Bíblia é um projeto que tem a intenção de trazer essa leitura, o estudo da Palavra de Deus e tentar tirar um pouco desse estigma, desse trauma que a galera tem de estudar a Bíblia, achar que a Bíblia é um livro pesado, que é um livro complicado, que não dá para estudar. E nós, né, como Bora Ler a Bíblia, estamos aí em todas as plataformas de streaming, estamos no Apple Podcast, estamos no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer, enfim, onde quer que você procure aí, provavelmente nós estaremos. Então, inscreva-se no nosso canal, me siga aí nas redes sociais, @Gustavo Ferelli. Estou tanto no Instagram quanto no TikTok. Não uso outras redes sociais por enquanto. Esse é o principal canal que temos agora para você tirar dúvidas, para você trazer sugestões, críticas, elogios, enfim. Conte para seus familiares, para os seus amigos, para todo mundo. Quanto mais pessoas se inscreverem, compartilharem aqui no Bora Ler a Bíblia, mais pessoas irão conhecer e estudar a Palavra de Deus, que é esse o meu grande objetivo.
Valeu, galera. Um grande beijo, um abraço para vocês e até o próximo episódio, onde iremos ler e estudar Eclesiastes, capítulo 11. Um grande abraço, um beijo, valeus e falou!